Neste vídeo vou te trazer alguns fatos importantes sobre o autismo, para esclarecer dúvidas e mitos comuns sobre esse tema. Me acompanha aqui que ficou bem interessante. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então vamos para a primeira questão. Mas o que realmente é o autismo? O autismo é uma condição neurobiológica e um transtorno do neurodesenvolvimento. Podem parecer palavras um pouco até complicadas, mas percebam que dentro dessas palavras guarda o cerne do conceito. Condição neurobiológica. Neurobiológica tem a ver com o funcionamento, com a biologia do sistema nervoso do cérebro. Então o autismo está ancorado, as características do autismo têm uma determinação biológica, uma base biológica. E é um transtorno no neurodesenvolvimento. A palavra neurodesenvolvimento se refere a como esse cérebro, esse sistema nervoso, foi se desenvolvendo especialmente nos seus primeiros momentos. Então, no autismo acontecem alguns problemas na formação desse cérebro já dentro do útero da mãe, porque o autismo tem uma determinação genética. Então, já a criança antes de nascer, o indivíduo antes de nascer, a forma como o sistema nervoso dele, o sistema nervoso central, o cérebro dele é estruturado, as condições para que o autismo se expresse já estão presentes aí desde os seus primórdios. E quais as características do autismo? O ponto central do autismo é alterações na comunicação e na interação social. O indivíduo com autismo, desde a infância, ele tem dificuldades para se comunicar dentro de contextos sociais. E aqui é uma gama de coisas, uma gama de habilidades que envolve desde a linguagem verbal, passando também pela linguagem não verbal. E também as dificuldades de interação social. Compreender, estabelecer relacionamentos, acompanhar o fluxo das conversas, estabelecer conexões, fazer leitura das outras pessoas, enfim, tem uma série de quesitos dentro desse guarda-chuva da comunicação e interação social. E o outro núcleo do autismo que precisa estar presente são os padrões de comportamentos restritos e ou repetitivos. Aqui inclui uma série de coisas, entre a necessidade de fazer tarefas de forma ritualizada, dificuldade de lidar com mudanças, inflexibilidade, rigidez cognitiva, a necessidade de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, a necessidade de previsibilidade, as estereotipias são os movimentos repetitivos com o corpo e as dificuldades sensoriais, que tem a ver com você perceber o ambiente ou de forma muito sensível ou de forma pouco sensível. Então tudo isso está nesse guarda-chuva dos padrões de comportamentos e preferências restritos e repetitivos. Então esse é o núcleo de qualquer pessoa com autismo, precisa ter presente esses dois conjuntos de características, as alterações de comunicação e interação social e os padrões de comportamento restritos e repetitivos. Mas por que na nomenclatura oficial do autismo tem o nome espectro? Sim, o nome do autismo enquanto categoria diagnóstica é transtorno do espectro do autismo. E isso representa muito bem o que realmente o autismo é, que o autismo é de fato um espectro dentro da população. O que é espectro? O espectro é algo que ocorre dentro de uma faixa. Isso para diferenciar de um fenômeno categórico. Por exemplo, quando eu digo que uma determinada coisa está quente ou está fria. Quando eu falo dessa forma, eu estou falando de categorias, ou está quente ou está fria, né? Então, no espectro, que é realmente o que representa os fenômenos de natureza, toda a natureza, se a gente for observar, tanto no aspecto pequeno, microscópico, como no aspecto macro, os astros, os planetas, os fenômenos e leis da natureza acontecem num formato de espectro. Uma forma interessante de compreender espectro é você pensar, por exemplo, no volume do seu celular, no volume de um som, que você pode ir do volume mínimo em que ele está mudo, eu não escuto nada, até um volume máximo estridente. Então, nessa fase, entre um extremo e outro, entre não ter volume e o volume máximo, eu tenho faixas, né, que eu posso ir caminhando. Eu posso também usar como exemplo o espectro das cores, uma paleta de cores ali, por exemplo, de um azul, de um verde. Eu posso ter desde um azul muito escuro, quase preto, até um azul muito claro, quase branco. E entre um e outro eu tenho várias faixas de azul. Isso é o que se chama de espectro. E por que o autismo é um espectro? Porque as características do autismo, que eu citei agora há pouco,
elas estão presentes na população, nos seres humanos de uma forma geral, de forma mais ou menos intensa, de forma mais ou menos frequente. Então, é daí que surge uma polêmica muito falada por várias pessoas hoje em dia, que todo mundo é autista, todo mundo tem autismo, porque se for assim, eu pegar aqui a lista de características, eu também acho que eu tenho, porque eu tenho essa e essa característica. Sim, isso é esperado, porque quando eu pego a lista, toda uma lista de características que o autismo pode gerar, certamente quase todas as pessoas vai ter pelo menos uma daquelas características. Então, o que faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo não é uma ou outra característica isoladamente, é um conjunto suficientemente grande de características numa intensidade suficiente para causar prejuízo ao indivíduo. Essa é a distinção importante e desafiadora para nós profissionais de fazer entre ter ou não ter o diagnóstico. Essa diferença de ter o diagnóstico e ter apenas características. Então, sim, as características estão distribuídas na população como um espectro, e aí dentro toda essa população que somos nós, seres humanos, vai ter um grupo que vai ter mais características, né? aqueles sinais mais concentrados, e que vai pertencer ao grupo ao espectro do autismo. E o que causa, o que gera o autismo? O que temos de dados mais relevantes, mais confiáveis de estudos científicos é que 99% da causa do autismo é genético e apenas 1% é do ambiente. Eu já fiz vídeo sobre isso em que eu aprofundo um pouco essa discussão, essa explicação sobre as causas do autismo. Vai estar aqui na descrição do vídeo a playlist dos vídeos que eu já fiz aqui sobre autismo. Recomendo você assistir para se aprofundar no tema. Mas só para explicar esse ponto, o que eu quero dizer quando um problema, uma condição de saúde, ela é genética? Eu quero dizer que os genes, né, que habitam as nossas células, que é o código de receita, né, o livro de receita de tudo que nós temos no nosso corpo, tanto em forma como em função, são por esses genes que o autismo ocorre. Isso é diferente quando eu falo de causas ambientais, que tem a ver com as experiências do indivíduo, as coisas que ele vive, que ele passa, né, uma série de fatores que podem gerar um determinado problema. Mas o autismo ele é quase 100% genético, ou seja, o indivíduo quando ele nasce, ele já vem determinado para ter ou não ter o transtorno do espectro do autismo. E esses genes eles vêm de pai e de mãe, eles podem ter uma migração direta, né? Uma passagem direta, tipo assim, aquele gene que tinha no meu pai e na minha mãe, até aquela característica que tinha no meu pai e na minha mãe passaram para mim, né? E aí eu tenho características de autismo que passam de pai para filho, mas eu tenho também a genética não herdada, que é o quê? Genes novos que surgem nessa passagem do pai e da mãe para o filho, genes novos, né? Mutações que surgem ali, que vão determinar as características de autismo. Mas o fato é que tem uma determinação genética. E nesse 1% que a gente fala de ambiente, é um ambiente específico. Não é um indivíduo nasce sem autismo e vai desenvolver autismo na adolescência, na idade adulta. Isso não existe. Quando a gente fala do ambiente, o ambiente gerando, contribuindo para o autismo, é o ambiente dentro do útero e o ambiente, assim, os processos que acontecem no periparto, que é o processo do parto, né? Dificuldades, complicações do parto, prematuridade. Então, o que se sabe hoje, por exemplo, existe uma lista de fatores de risco na gravidez que aumentam as chances de autismo, entre elas, bem conhecidas, o uso de alguns medicamentos, como valproato, né? Que é um medicamento utilizado para epilepsia, transtorno bipolar. O uso de maconha na gravidez também, entre outros fatores. Mas veja, uma contribuição pequena, né? A maior parte realmente da causa do autismo é genético. Em outras palavras, vem de fábrica. E se a causa do autismo é quase 100% genética, o seu engajamento certamente é 100% valioso para esse vídeo. Então, tá gostando do conteúdo até agora? Lembra de dar o joinha aqui, o like aqui embaixo. Isso sinaliza para o YouTube que o vídeo é importante para chegar a mais pessoas. Mas só 1% das causas de autismo tem a ver com o ambiente? Não é possível. O ambiente ele é muito poderoso para influenciar os nossos processos mentais, deveria ter uma influência maior. Esse realmente é um ponto de polêmica, de inquietação entre as pessoas dentro desse nosso contexto dos últimos anos, de um aumento muito expressivo nos casos de diagnóstico de autismo. É natural que surja uma inquietação, tipo assim, nossa, tem alguma coisa no ambiente favorecendo, facilitando o aparecimento do autismo, algo da vida moderna? Será que existe mesmo? E realmente não temos evidência de que existem questões ambientais aumentando os casos de autismo.
O aumento dos casos de autismo tem a ver com a sensibilidade do diagnóstico, né? Os profissionais estão se capacitando mais, tem mais profissionais conhecendo mais de autismo, as pessoas, a sociedade como um todo está conhecendo mais de autismo, e aí as redes sociais têm ajudado muito, né? Para o bem e para o mal nesse aspecto. Então, existem outros motivos para os casos estarem aumentando. Mas o ambiente é muito interessante. Aqui eu vou falar uma coisa bem interessante, que você talvez nunca ouviu falar sobre isso. O ambiente, ele tem... Eu vou destacar aqui 3 questões do ambiente que não influenciam a origem do autismo, você ter autismo, mas podem influenciar alguns aspectos relevantes. Eu vou destacar aqui 3. O ambiente influencia bastante em como os sintomas do autismo vão repercutir na vida do indivíduo, ou o quanto esse indivíduo vai conseguir se compensar desses sintomas. O que ele quer dizer com isso? Analisem que há décadas atrás, falar aqui da realidade do Brasil, né? Há décadas atrás, a nossa população ela estava um pouco mais fora dos grandes centros urbanos. É um fenômeno mundial que acontece ao longo do tempo com os países, com os grupos sociais. Existe uma migração das cidades menores, né? Existe uma migração das cidades menores para cidades maiores, processo de urbanização. A gente estuda isso lá no ensino fundamental e ensino médio, processo de urbanização, como as cidades vão se construindo. E aí o estilo de vida das pessoas, ou da boa parte das pessoas, mudou bastante em função disso. Outras questões sociais também mudaram, as famílias estão ficando cada vez menores, os casais estão tendo menos filhos, e isso influencia bastante, porque no passado o indivíduo que tinha autismo, né, ele já, como eu comentei, você já nasce com autismo, determinado para ter essa condição, o indivíduo ele começava a apresentar suas dificuldades sociais, dificuldades de funcionamento em vários aspectos, mas de alguma forma o ambiente que ele vivia ajudava a compensar um pouco ou até mascarar esse autismo, porque você tinha uma facilidade maior de interação, as famílias eram maiores, então a criança, por exemplo, tinha mais oportunidade de conviver com outras crianças dentro de um ambiente mais natural. Você tinha um processo de coesão maior entre as famílias, né, de serem maiores, então você acabava de alguma forma socializando, por exemplo, pessoas que tinham dificuldade de socialização, que viviam, né, em pequenos grupos, em cidades menores, tinham maior facilidade em adquirir algumas habilidades nesse sentido. Então era mais fácil até de, digamos, passar batido esse problema, né, do indivíduo. Algumas dificuldades também eram mais naturalizadas. Não, é o jeito dele, ele é assim mesmo e tudo, né? Então as exigências do ambiente, de alguma forma, eram menores também. Então, à medida que esse processo vai mudando, né, toda essa mudança de contexto torna-se mais desafiador. O indivíduo com autismo ele passa a viver alguns desafios maiores em sua vida, tanto em relação à socialização como a funcionamento em outros quesitos. Então o ambiente pode influenciar nesse aspecto, em como esse autismo ele vai se expressar, enquanto esse indivíduo vai se incomodar com esse autismo e de alguma forma repercutir na saúde mental dele. Um segundo aspecto que o ambiente influencia é na busca do diagnóstico. Isso foi o que eu comentei agora há pouco. Existe uma busca maior de diagnóstico porque as pessoas, de alguma forma, estão conhecendo mais sobre autismo, estão percebendo mais cedo, né, percebendo de forma geral, as dificuldades geradas pelo autismo. Então a busca das próprias pessoas tem sido maior. Essa é uma realidade minha como psiquiatra. Eu vi isso acontecer em poucos anos aqui na minha cidade. Um número maior de pessoas chegando ao consultório como queixa principal, tipo assim, eu acho que eu tenho autismo por isso, isso e isso, porque eu pesquisei isso. Isso, por um lado, pode ser positivo para aquele indivíduo realmente que tenha, né, que chegue a esse diagnóstico, mas, por outro lado, pode ser muito desafiador para a gente, profissional, realmente separar aquelas pessoas que realmente têm um diagnóstico daqueles que não têm, que acham que têm algumas características. Esse processo vai se tornando mais complexo. Mas há uma busca maior de diagnóstico influenciado por esse conjunto de informações mais disseminadas. E também o ambiente influencia o quanto os profissionais estão preparados. E esse preparo dos profissionais influencia na taxa de diagnóstico, em como vai ser conduzido esse processo. E também temos avançado, existem mais profissionais, ainda insuficientes, mas existem mais profissionais preparados e conhecedores do transtorno do espectro do autismo. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque assim, eu já ouvi falar várias vezes que muitas vacinas podem causar autismo, né? Então, por exemplo, mães que receberam determinadas vacinas e que o filho nasceu com autismo, então a vacina pode ter alguma influência nisso. Autismo realmente pode ser causado por alguma vacina? A resposta é absolutamente não. E essa hipótese, essa tese, como toda tese na ciência, a ciência ela existe para levantar hipóteses.
A ciência existe para fazer perguntas, né? E as respostas chegam depois. Essa pergunta ela foi relevante, teve alguma relevância em algum momento quando ela foi levantada, só que além de levantar uma hipótese para ser testada, houve toda uma indústria, todo um movimento muito grande de desinformação, como acontece em relação às vacinas e muitos outros quesitos. Esse tópico já foi extensamente estudado, existem muitas pesquisas de peso, pesquisas sérias com alto grau de evidência que já conseguiram concluir que sim, as vacinas absolutamente. As vacinas que estão disponíveis não causam autismo, assim como várias outras coisas que muitas pessoas pensam ou pensavam que causavam autismo, não causam autismo. As vacinas, na verdade, a vacina talvez foi uma das grandes invenções dentro das ciências da saúde, foi uma grande revolução para a humanidade o advento das vacinas, de vacinas de forma geral, no controle de uma série de doenças, e absolutamente vacinas não causam autismo. Quando eu falei das causas de autismo em relação ao ambiente, estava comentando agora há pouco, o ambiente dentro do útero, existem fatores sim já bem estabelecidos, né? Se essa mãe, né, essa mulher que está grávida se submete a alguns fatores de risco, ela aumenta a chance do seu filho ter autismo. Um exemplo é o uso de maconha durante a gravidez e o uso de alguns medicamentos. Mas vacina absolutamente não tem relação com autismo. O autismo gera algum tipo de superabilidade? As pessoas com autismo são mais propensas a serem superdotadas, terem altas habilidades? Essa é uma questão interessante porque, de alguma forma, é um estereótipo, talvez um estereótipo positivo que se colocou dentro do autismo, mas que é importante a gente desmistificar. Quando a gente está falando em super habilidades e altas habilidades, a gente está se referindo à capacidade de alguns indivíduos de terem talentos excepcionais em alguma área, aptidão excepcional, muito acima da média em algum aspecto. E aqui sim existe uma associação como se fosse assim, uma parte das pessoas com autismo, uma pequena parte, vale ressaltar, tem as chamadas super habilidades ou altas habilidades. Mas as altas habilidades ocorrem em concomitância também com outros tipos de condição do neurodesenvolvimento. Existem pessoas que têm altas habilidades e têm TDAH, apenas TDAH, e não autismo. Então não é algo exclusivo, nem algo que seja consequência do autismo, a questão das super habilidades. Podem ocorrer fora do autismo. Então não há uma associação direta em ser autista, ter autismo e ter altas habilidades. É uma associação que ocorre de forma mais ampla com as condições do neurodesenvolvimento. Aí sim, a gente pode dizer que problemas do neurodesenvolvimento, especialmente autismo e TDAH, aumentam, digamos, a taxa ali de pessoas com super habilidades, mas não é uma condição estritamente relacionada. Mas assim, as pessoas com autismo têm essa coisa de serem mais introspectas, de viverem o seu próprio mundo, então será que elas se importam menos com as outras pessoas? Será que elas são mais frias, não têm empatia? E aqui um ponto de muita atenção, não há uma relação entre autismo e falta de empatia, ou frieza, ou psicopatia, absolutamente não. E aqui é uma confusão também na própria forma de interpretar o processo. Veja que no autismo você pode ter, a característica central do autismo é a dificuldades de comunicação e interação social. E isso envolve uma série de habilidades sociais que podem resultar, inclusive, na dificuldade do indivíduo de perceber os seus próprios sentimentos, o seu próprio ambiente mental. Então, o que acontece mais comumente no autismo que a gente vê são as dificuldades de compreender as intenções das pessoas, né? E daí que parte das pessoas com autismo são mais propícias a sofrerem bullying, a serem enganadas, a se envolverem em relações abusivas, mas as pessoas com autismo elas são sensíveis sim à necessidade das outras pessoas e tendem a se motivar a ajudar, a fornecer suporte às outras pessoas. Inclusive, muitas pessoas com autismo elas têm uma sensibilidade significativa, né, ao ambiente, à emoção das outras pessoas, e essa sensibilidade ela pode se manifestar de uma forma até um pouco desorganizada, né? Por exemplo, existem pessoas que se afetam com as emoções alheias e começam a ficar mal, né? Eu começo a ficar mal porque tem uma pessoa perto de mim, porque é uma pessoa que eu tenho vínculo ou não, a pessoa não está bem, eu começo a me afetar com isso e eu não entendo isso, né? Isso é muito caótico para algumas pessoas. Então, as pessoas com autismo, elas expressam, às vezes, empatia também por atos mais concretos, né? Tipo assim, de chegar lá e já chegar, por exemplo, com ajuda, né? Sem expressar verbalmente ou expressar de uma forma
afetuosa, né? Mas expressam às vezes de forma mais objetiva. Então, assim, há de se ter muito cuidado com a confusão desses conceitos. Então, no autismo você pode ter dificuldade de cognição social, mas isso não interfere na capacidade das pessoas com autismo de oferecerem ajuda, de perceber a necessidade dos outros, oferecerem suporte e estabelecer conexões verdadeiramente saudáveis com outras pessoas. E assim chegamos ao final desse vídeo em que eu te falei fatos importantes sobre autismo envolvendo o conceito, né, algumas características fundamentais aí e algumas polêmicas, mitos, né, tentando desmistificar aqui algumas questões sobre esse tema. Você pode continuar acompanhando, se aprofundando um pouco mais no tema do autismo aqui, ó, tem 2 vídeos aqui que eu vou deixar para você, que eu já fiz sobre autismo leve, né, tipo assim, mitos e verdades sobre autismo leve e motivos, né, os reais motivos para o aumento expressivo de casos do transtorno do espectro do autismo na atualidade. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa aqui alguma dúvida nos comentários sobre esse tema que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.